Olá, tudo bom? Olha aí, vamos começar o nosso vídeo número 1. Na expectativa, muita gente pedindo esse vídeo, esse início do meu canal, que é as viagens do tripulante Oliver. Lembrando que eu fui tripulante durante muitos anos de empresas aéreas famosas, como a Transbrasil, a BRA, e tem uma outra que ela continua no mercado, é melhor a gente não citar o nome, só para preservar a empresa. Tá? Trabalhei como comissário de voo durante muitos anos e como piloto por um período de tempo, mas eu vou focar nesse vídeo as minhas aventuras, as minhas viagens como comissário Oliver, porque eu tenho muita coisa para falar. Lembrando que piloto mexe com máquina e comissário trabalha com pessoas, diretamente olho no olho, tá bom? Vamos começar esse vídeo informando o que acontece dentro dos aviões. A 35 mil pés. O comportamento das pessoas, são pessoas agressivas, são pessoas calmas, o que isso acontece? O que eu tenho para falar como experiência é que isso varia. Varia de país, varia de estado, varia de cidade, varia de cultura. As pessoas são diferentes, os países são diferentes. Então a população ela tem uma educação política diferente. Tá? Então, quando elas entram em conjunto, por exemplo, pessoas diferentes, de países diferentes, culturas diferentes, elas têm um comportamento dentro do avião. E a gente precisa lembrar que o avião é um ar pressurizado, onde tudo acelera no nosso corpo. O que é isso? Nós chamamos de ritmo circadiano. Então, por exemplo, se a mulher vai menstruar daqui uma semana, e se ela voar hoje, a capacidade dela menstruar no voo ou logo depois do voo é enorme. Por quê? Porque isso é ar pressurizado. Acelera o processo como um cozimento da panela de pressão, que acelera mais rápido o cozimento, é uma panela de pressão. É isso aí, a pressão que tem ali dentro cozinha melhor os alimentos e mais rápido. Se melhor ou não, não sei, mas que mais rápido sim. É a mesma coisa dentro do avião. Ar pressurizado. Se eu tiver uma infecção de dente, olha o que pode acontecer. E eu não estou sabendo dessa infecção. Se eu for estar voando naquele momento, na hora do pouso da aeronave, na hora da decolagem, onde o ar vai fazer a pressão, eu posso ter uma dor de dente horrível, como eu já presenciei. Um dos ocorridos, vamos lá, esse primeiro, dor de dente, eu vi o passageiro batendo a cabeça na poltrona da frente. Por quê? Porque estava com infecção e não sabia. E o ar pressurizado acelerou esse processo da infecção. Já presenciei também uma mãe. Isso é algo, não sei se é cômico, se não é cômico, né? O objetivo do vídeo não é dar risada, né, dos ocorridos, mas a dizer para vocês o que ocorre. A mãe esquecer o filho dentro da aeronave. É possível uma coisa dessa? É sim, é possível, né? Como é que isso foi? Transição. Nós chamamos de conexão. Pousamos a aeronave, fizemos a troca de passageiros e nessa troca de passageiros permanecem alguns que vão para os seus destinos e vamos receber outros passageiros. Isso é uma conexão. E nesses passageiros que ficaram, a mãe ficou apavorada, ela ia para Fortaleza, né? Estávamos no Rio de Janeiro, ela ia para Fortaleza e ela pegando bagagem, desesperada, acho que devia ser a primeira ou a segunda vez dela voando, pegou o filho dela, ela estava com 4 filhos, né? E foi, pegou bagagem, pega isso, pega aquilo. Daqui um pouco, nós íamos seguir, pousamos em Fortaleza e iríamos voltar para o Rio de Janeiro. Foi quando nós que eu digo os tripulantes, os comissários, tá bom? Nós éramos em 4. Um dos comissários falou assim, olha, tem um passageiro lá que a mãe esqueceu ele. Um menino de 19 anos de idade, que na hora da transição da conexão, ele dormiu. E a mãe esqueceu de chamar, né? Então o que aconteceu? Ele teve que voltar com o próprio dinheiro dele. Aí o aeroporto tem toda uma infraestrutura, né? Essa infraestrutura mantém contato e aí é uma situação assim que a gente fala que tem 19 anos, né? E quando é menor? Não é mesmo? Então esse é um exemplo. Uma curiosidade enorme é se morre pessoas a bordo ou não, se há falecimento ou não a bordo de uma aeronave. Por quê? O que ocasiona um falecimento a bordo? Vamos lá, a resposta é sim. Existe sim falecimento a bordo. Nós, comissários, nós tentamos ressuscitar, fazer o RPG neles, que seria a massagem cardíaca. Nós tentamos fazer, nós temos esse treinamento antes de decolar, antes de voar,
tá? Antes de nos tornarmos comissários e funcionário daquela empresa aérea. É obrigado por lei, né, o tripulante, o comissário, a aeromoça, saber fazer a respiração boca a boca, fazer a massagem cardíaca, prestar atenção na cor do passageiro, nos olhos do passageiro, para a gente poder falar para o médico que vai entrar a bordo, ou no pouso, ou durante a solicitação do voo, se há médico a bordo, todas as percepções que nós tivemos do passageiro que está passando mal. Mas, infelizmente, isso acontece porque é um passageiro que já tinha alguma patologia e ele não sabia, acaba infartando, acaba tendo um derrame, acaba tendo um AVC, mas isso sim acontece. Mas o mais interessante, olha só, quando um passageiro ele morre a bordo, nós temos certeza que ele morreu, absoluta, a primeira coisa que nós fazemos é comunicar ao comandante do voo. Assim que nós comunicamos ao comandante do voo, toda a tripulação está sabendo, tanto a tripulação da frente da aeronave quanto a de trás. Mas nós não deixamos o passageiro saber. Por quê? Para evitar um pânico a bordo. Nós colocamos o passageiro falecido, inclinamos a poltrona, como se ele estivesse dormindo, colocamos algo até o peitoral dele, uma camisa, alguma vestimenta, lateralizamos o rosto dele como se ele estivesse dormindo, o cinto atado e não comunicamos nada. É claro que se o passageiro do lado perceber, a gente vai comunicar às claras, mas se não perceber, o que a gente vai ser é discreto. Até então, porque é uma pessoa, né? É uma pessoa que morreu. E a gente vai ter o respeito por aquela pessoa. O corpo está morto, mas a essência dela a gente vai cuidar com todo carinho. Todas as empresas aéreas, elas fazem isso, elas têm esse zelo por essa pessoa. Comigo, particularmente, eu nunca peguei óbito a bordo, mas já peguei muitas situações de ter que chamar médico a bordo, de pessoas quase morrendo, foram levadas para o hospital e dali em diante a gente não sabe mais o que aconteceu, mas a gente fica sabendo de colegas que relatam, os colegas em outros voos eles relatam para somar experiências e a gente realmente, né, falar, puxa vida, aconteceu com meu colega, pode acontecer comigo, tá? Isso são relatos que acontecem a bordo, briga entre passageiros que entram alcoolizados. As bebidas alcoólicas elas foram sendo cortadas gradativamente e só são servidas nos voos internacionais. Nos nacionais, algumas empresas cortaram definitivamente. A empresa que eu trabalhava cortou, ela só servia cerveja e a cerveja foi cortada. Tá? Só suco, água, água ou suco ou refrigerante, algo que tenha glicose. Tá? Então o álcool ele trouxe muito problema a bordo, muito problema a bordo. Lembra que eu falei que é ar pressurizado? Então se ele adianta uma dor de dente, se ele adianta uma menstruação, se ele adianta umas patologias, então quando eu bebo uma cerveja a bordo de uma aeronave, eu estou bebendo 4 cervejas. Só que é imperceptível, quando você vai ver, você já está realmente de porre. Tá? E essas confusões a bordo que a gente vê por aí no mundo afora, tá? Lembrando, isso eu já presenciei, eu consegui contornar essas situações, né, sendo mais firme com os passageiros, mas lembrando também, né, que as leis vão mudando e hoje algumas empresas aéreas elas contêm um kit contenção. O que é esse kit contenção? Se o passageiro ele agredir um tripulante ou um outro passageiro, a ordem é, né, que esse passageiro seja detido através desse kit que segura uns punhos, segura uns pés, né, e aí a gente vai comunicar ao comandante, e lembrando que é o comandante que vai ditar o que será feito naquela situação. Se o passageiro se redimir, ele se acalmar e falar tá tudo certo, tá tudo ok. Mas caso contrário, a chance da Polícia Federal já estar aguardando esse passageiro na hora que abrir a porta é enorme. Aí é um processo jurídico, já não cabe mais a mim como tripulante. Tá bom? Mas esses acontecimentos, eles são frequentes, de passageiro querer agredir passageiro, de não querer sentar naquela poltrona, o passageiro que está mal com ele mesmo, ele vem justamente para procurar uma confusão a bordo de uma aeronave. E tem um detalhe importante, eu vou falar isso para vocês, porque foi o que eu fui percebendo. Existe também aquele passageiro, aquela pessoa mal intencionada. O que é um mal intencionado? Ele quer ganhar uma indenização.
Isso já aconteceu comigo na segunda empresa aérea que eu voei. A passageira foi fumar dentro do toalete. A chefe do voo percebeu, eu estava auxiliando a chefe do voo naquele momento, né? E a chefe do voo foi infeliz. Ela simplesmente falou: a senhora está fumando? Ela falou, a passageira: mas você viu eu fumando? Não, eu não vi, mas eu estou sentindo o cheiro. Não, mas você viu? Não, eu não vi. Mas aí começou uma discussão. Naquele momento eu não pude falar nada, que eu não era o chefe do voo. Eu estava iniciando minha carreira. Então eu tinha que observar para poder saber como funcionava. Final da história, a passageira fumou. A gente sentiu o cheiro nítido. Era só ela que tinha entrado no toalete, né? Provavelmente era uma viciada no cigarro, estava com compulsão e precisava fumar. E ali, na hora da compulsão, na hora do vício, então as pessoas são condicionadas a fazerem aquilo que a gente já sabe que o vício faz, né? Fazer aquilo que não é para ser feito, né? E a minha chefe, ela foi processada, o comandante foi processado e uma indenização de R$70 mil ali, os dois tiveram que pagar para essa passageira que não assumiu o seu erro, né? Mas aí cabe ao tripulante e à empresa aérea ao treinamento de como pode ser feito, né, em relação a esses casos mais perigosos. Eu vou me despedindo de vocês aqui. Gostaria que vocês fizessem os comentários. Como vai ajudar? Tá bom? Eu estou muito feliz, estou numa época feliz da minha vida onde eu vou poder estar passando essas informações para vocês. Eu só dei 3, 4 exemplos. Eu tenho milhares de exemplos que a gente pode estar falando e a gente pode montar lives. Lives e lives, a gente pode estar debatendo isso ao vivo. Muito obrigado por estarem clicando aí no inscrevam-se nas viagens do tripulante Oliver. Até mais.